Então, até que você me diga que o corpus do Islã, que é a academia, ou seja, todo o conjunto do que é e do que não é Islã, nos hadiths e nas interpretações das escrituras. Até você me dizer, isso condiz com o libertarianismo e a liberdade. Isso não condiz com a visão ocidental de igualdade entre homens e mulheres discutida em nosso movimento de reforma. Esse homem apresenta bons argumentos. Veja, Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prazer estar com vocês e uma honra estar aqui. Meus pêsames alamar alak, como dizemos no Islã. E meu avô Zudi Jasser também lutou pela liberdade na Síria. Eu sou o Dr. Zudi Jasser, muçulmano orgulhoso e fiel. Eu amo minha fé e estou aqui a favor da proposta porque se tem uma coisa que quero deixar para vocês hoje é que nós muçulmanos precisamos de amor exigente. Como oficial da Marinha, servi 11 anos em um país que me permitiu praticar minha fé livremente, algo que nenhum país de maioria muçulmana concedeu ao meu avô e meu pai, que viveram em prisão domiciliar e fugiram da Síria para os Estados Unidos. Eu só morreria pela América. Também servi a minha família como pai, como marido, e posso dizer que enquanto educo meus filhos para serem bons muçulmanos, tento rezar 5 vezes ao dia, jejuo no Ramadã. Acredito na nossa escritura, na autenticidade do Alcorão e também que o Islã é uma marca. E essa marca globalmente foi corrompida, ela perdeu o rumo. E apesar das negações e das percepções equivocadas e da visão utópica do meu colega, que pode ser bem intencionada, mas desafia a realidade do que é o alcance do Islã globalmente. Chega de troféus de participação pela democracia para muçulmanos. Somos adultos, não crianças que precisam de troféu só por participar da democracia. Islã significa democracia? E se você acredita que o Islã, como ele é hoje, em 2024, não o que foi, não o que pode ser em 2024, se o Islã é incompatível com a democracia, se você ama nossos irmãos e irmãs no Islã, você vai votar que não é compatível e vai votar a favor da proposição. Quero dizer que precisamos entender em que ponto da história o Islã está. Os líderes, as pessoas que são a liderança da nossa fé, são corruptos. Eles estão pegando trilhões de dólares e construindo cidades no deserto em vez de criar institutos de liberdade. Ao criar uma nuvem de palavras sobre liberdade e Islã, percebe-se grande discussão global sobre esses temas. Mas não se trata da parte islâmica disso, porque essas pessoas são colocadas em prisões, essas pessoas são instrumentalizadas, acusadas de serem contra o Islã, se lutam contra seus monarcas, reis, presidentes ou regimes. São chamados de islamofóbicos, assim como eu, mesmo amando minha fé de forma ortodoxa. Então, no final das contas, sim. Então, 2 pontos. Basicamente, não acuse a autoridade contra o Islã. Obrigado, eu entendi sua pergunta, deixe-me continuar. Eu vou responder a pergunta, não estou confundindo, estou falando sobre o Islã. Então você pode dizer que o Islã é uma fé ou a oposição quer dizer que não é uma fé. São 1 bilhão de pessoas que praticam algo que chamam de Islã. Não é isso, é o Islã, é algo que você adere. Se você adere a isso, então tem uma ideologia, tem um espectro, e os regimes que são majoritariamente muçulmanos são corruptos. Você pode falar sobre as instituições. Houve uma época em que o Islã liderava a filosofia, liderava a ciência, liderava a astronomia, liderava a matemática. Maimônides, um filósofo judeu, como Bernard Lewis menciona em Os Judeus do Islã, Maimônides fez seu maior trabalho na era de ouro do judaísmo sob o domínio muçulmano. Então sim, os primeiros 600 ou 700 anos da história islâmica foram sobre modernidade. Os Elon Musks do século X, XI viviam em áreas muçulmanas. Então sim, não está no DNA, não está na receita. Então, no final das contas, o que aconteceu nos últimos 700 anos? Militarização, teocratização e clérigos e trilhões de dólares do petro-islã destruíram nossa fé. E nós precisamos recuperá-la. E quando todos vocês saírem daqui, votem sim. Porque se vocês nos amam, vão nos dizer para colocar nossa casa em ordem, para colocar a casa do Islã em ordem. Porque em 2024 pessoas como eu são marginalizadas. Você não encontra reformadores. Nós formamos um movimento de reforma muçulmana. Peço que acessem nosso site e localizem essa declaração. 15 princípios simples do movimento reformista muçulmano tratam disso. Mas antes vamos definir nossos termos. O que é o Islã? É uma fé pessoal entre o indivíduo e Deus, em que a pessoa entrega sua alma a Deus e alcança a paz por meio dessa entrega.
mas também é uma fé que abrange os 1,5 bilhão de seus seguidores. E desses 1,5 bilhão, há aqueles que vivem em uma utopia e acreditam em seu coração que ela foi reformada. Enquanto vivemos aqui, quantos institutos de liberdade há? Kant, Voltaire, de todos os reformadores, seja Fátima Marnisi, Abdul Karim Sarosh, Muhammad al-Ashmawi, todas essas pessoas que você nunca ouviu falar. Trilionários do Islã difundem uma só interpretação do Islã. Já houve 4.000 escolas de pensamento da Sharia. Agora só existem 4, e todas basicamente dizem a mesma coisa. E se você acha que isso não é Islã, 81% dos muçulmanos britânicos se consideram muçulmanos em primeiro lugar e britânicos em segundo. O que isso mostra? Eles valorizam mais a bandeira do Islã que a da Grã-Bretanha. E isso não é simplesmente uma questão de amor, é uma questão de lealdade a um sistema de governo. E no final das contas eu pratico a Sharia em minha fé pessoal. Mas o que é a Sharia? A minha Sharia é uma fonte do direito ou a fonte do direito? Então, se você é muçulmano e acredita na sua Sharia pessoal e ama a sua fé, esse debate é o mais importante do século 21. Porque 1/4 da população mundial vai ou dar meia volta no seu porta-aviões, já que servi na Marinha por 11 anos, ou vamos dar meia volta e começar a defender a liberdade e marginalizar nossos teocratas. Existem organizações que fazem isso, os 500 muçulmanos mais influentes. Essas pessoas definem o que é o Islã, não todos nós, nem mesmo eu, um médico do Arizona. Esses 500 muçulmanos possuem trilhões de dólares. Nenhuma capacidade significativa de um grande instituto como o Hudson, o Heritage e todos os institutos conservadores e liberais do Ocidente que começaram a criar as instituições da liberdade. Então vamos definir democracia também. Democracia não é só 3 lobos e uma ovelha decidindo o jantar por voto. Democracia trata da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Democracia é sobre repúblicas democráticas liberais que protegem as minorias, que defendem o indivíduo acima da tribo. Como falo no meu livro, A Battle for the Soul of Islam, eu disse que, no fim das contas, o problema atual do Islã é sua liderança e os seguidores que não lutaram. As revoluções de 2011 foram o começo de um passo embrionário à frente, mas aqueles foram movimentos populistas, não eram movimentos islâmicos. Na verdade, quando eles votaram, assim como o Hamas foi eleito, assim como a Irmandade Muçulmana foi eleita, assim como os Khomeinis, no final, em 79, foram eleitos, o AKP na Turquia, uma suposta democracia, é um movimento islamista que não é compatível com a democracia. É uma democracia islâmica, mas novamente é uma majoritocracia, uma oclocracia. Ela não respeita os princípios de Hayek, que fala sobre a lei do libertarianismo. Então, até que você me diga que o corpus do Islã, que é a academia, ou seja, toda a totalidade do que é e do que não é o Islã, nos hadiths e interpretações das escrituras, até que você me diga, isso condiz com o libertarianismo e a liberdade, mas não com a visão ocidental de igualdade de gênero, como discutimos em nosso movimento de reforma. No fim, não devemos ter preconceito de baixas expectativas. Este é o país mais livre do mundo, seja na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Mesmo assim, temos medo de ofender muçulmanos e tentamos dizer que sua fé é compatível. Enquanto isso, os recebemos em jantares com seus chefes de governo, enquanto seus governos torturam quem deixa o Islã. Você sabia que, estatisticamente, mais de 80% da população muçulmana do mundo acredita que o Islã diz para matar os apóstatas que deixam a fé? Isso é uma seita, não é a minha fé. Então, no fim das contas, nós temos que reformar isso. Isso precisa de amor com firmeza. Então, não se enganem, eu sou médico, eu trato doenças. Quando meus pacientes têm câncer, alguns morrem, alguns não melhoram muito e alguns melhoram. Nossa comunidade de fé, por mais que eu a ame e por mais que eu queira que meus filhos, eu acredito, quero que eles sejam muçulmanos fiéis e acreditem em Deus. No fim das contas, o câncer que está dentro está destruindo a imagem do Islã. Esse câncer surge das mesquitas de Riad, Teherã, Síria e de todas que usam a religião como arma contra seu povo. E os muçulmanos que vêm para o Ocidente estão tão preocupados em serem antissemitas e anti-ocidentais e em culpar todo mundo por tudo que acabam não tendo agência moral própria.
Se você tem agência moral e ama seus irmãos muçulmanos, junte-se a nós no movimento de reforma. Você vai nos ajudar a criar coalizões como a nossa Coalizão da Clareza, que acredita em combater o islamismo radical. E quanto à esquerda, ao se juntar aos islamistas nesse eixo vermelho-verde, vocês também precisam perceber que a democracia no Ocidente foi perdida no início do século XX. Então ela pode ir e vir. E se houvesse uma universidade nos anos 1600, como Oxford, por exemplo, que perguntasse: o cristianismo é compatível com a democracia? Naquela época diriam que não é. O cristianismo levou 1789 anos até que houvesse uma constituição codificada que desse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como está na Bíblia. O Islã tem 1445 anos, então por favor entendam que, assim como amamos nossa fé, assim como amamos o Islã, o preconceito das baixas expectativas precisa acabar agora. Marquem o dia 24 de outubro de 2024 e deixem uma mensagem destemida para 1/4 da população mundial. Coloquem sua casa em ordem hoje e tornem-na compatível com a democracia liberal. Obrigado. Sim, ele está correto, você não pode distinguir um do outro. Se a maioria dos países islâmicos governados por muçulmanos são corruptos, então existe um problema inerente de corrupção no Islã. E eu acho que essa é realmente uma questão vital contra o Islã como teologia. Acho que Douglas Murray disse isso da melhor forma em um podcast do PBD, onde ele falou de maneira muito assustadora. Se o Islã é a revelação final de Deus, certo? O livro final trazido por Deus para substituir o cristianismo, para substituir o judaísmo e essencialmente está 100% correto, por que não está indo tão bem assim? Por que ele fica muito aquém ao sucesso do Ocidente, à riqueza do Ocidente? Agora, existem países muçulmanos que estão indo bem. Então, há, você sabe, alguns exemplos disso atualmente, especialmente recentemente. Mas, no geral, se você olhar para todo o Oriente Médio e para a maioria dos países muçulmanos que não têm necessariamente tanto petróleo, etc., eles não estão indo tão bem assim. E o cidadão médio nesse país não está tão bem. Mesmo na Arábia Saudita, muitos dizem que é incrível, inacreditável o que estão fazendo. Os próprios cidadãos, na verdade, não são tão ricos assim. Na verdade, algumas pessoas estão muito irritadas com o MBS porque existe um problema de pobreza lá. E então, sabe, todos eles são essencialmente estados totalitários. Sabe, então realmente não é comparável às conquistas incríveis e vastas que o Ocidente conseguiu criar. Onde você tem democracia, você tem trilhões de dólares sendo gerados nessa vasta economia e, sabe, invenções brilhantes surgindo. Tipo, sem o petróleo, o que que o mundo muçulmano tem? Agora, não é pra, sabe, eu espero que eles se reformem e espero que encontrem uma maneira de trazer a ciência de volta para a cultura. E eu acho que o Catar está dando alguns bons passos nessa direção. Mas até que eles tenham esse tipo de autoanálise e uma avaliação externa sobre como se modernizar e como trazer muitas das ideias do Ocidente para a sociedade islâmica. Talvez mantendo as tradições que eles têm em certas situações, mas como chegar ao século XXI até que eles cheguem a esse ponto, sabe? E você pode sediar um jogo de futebol aqui e ali. Isso não basta. Você precisa realmente olhar para a ideologia. Você realmente precisa olhar para os problemas que alguns países do mundo muçulmano enfrentam, seja na educação, sabe? O quão liberais eles são em certas situações, simplesmente reformando completamente, sabe? Isso ainda é um problema. E, sabe, eu acredito que ele é muçulmano e está certíssimo em apontar isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Você está pronto para mudar sua vida? Dream Raffle está te dando a chance de fazer exatamente isso e... Ganhar um apartamento de luxo de $1.200.000 em Jerusalém, bem no coração da capital de Israel. Garanta seus bilhetes antes de 22 de dezembro e você também concorrerá a um bônus em dinheiro de $15.000. Não espere. Esta pode ser a casa e o prêmio em dinheiro dos seus sonhos. O link está na descrição abaixo. Garanta seus bilhetes agora, antes que seja tarde demais.